bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós temos uma convidada linda, maravilhosa e cheirosa, mas vocês não estão sentindo o cheiro dela, porque ela é cheirosa, ela é bonita, ela é legal e ela é inteligente, gente. O que é isso? O que tá acontecendo, Nossa, cara? quantos elogios para nossa convidada. O que aconteceu? É amizade? Tá mais vezes. É. Porque ela é isso, gente. Nossa, deu uma Eu vou à nossa apresentar convidada. ela daqui a pouco, mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos. Vamos deixar você falar hoje, Thiago, dos patrocinadores. Nossa, só porque dá para mostrar a tua botinha, não, né? Humberto, Aqui, ó. toda Aqui a na botinha. Aqui a botinha. Vai, Thiago. Nossos patrocinadores, queremos agradecer a Rust & Torque, que é a mecânica aqui de Utah, que tem atendido todos os brasileiros, todos os latinos, todos os americanos, todos os carros possíveis, tragam para cá, são fantásticos, atendimento de super qualidade. Queremos agradecer também ao Nosso Insurance, que é a empresa de seguros também daqui de Utah, que é a nossa empresa, Nosso Insurance, cuidar de você. Todo o serviço de seguro para carro, casa, comercial, vida e saúde é conosco. Fala com a gente vai ajudar vocês. Por isso que está aqui patrocinando nosso podcast. Exatamente. Inclusive, meu celular é Nosso Insurance. Alô? Eita! Nossa, cadê o meu? Eita, o meu também, ó. Que legal. Tcharam! Bem-vindo, Nosso Insurance. Obrigado. Obrigada, Nosso Insurance. Obrigada, Rust & Torque. E bem-vinda, Natasha. Natasha, peraí, deixa eu ver se eu decorei teu nome. Natasha Berlin Carroll. Isso mesmo. Olha só. Não, Muito bem. depois de tantos elogios, cheirosa, bonita, não sei o que, não saber o nome completo, é um ia problema, pegar mal. né? Não, e eu ia colocar um vestidinho, gente, idêntico ao casaco dela. A gente já tá Tem muito bom gosto. gêmea. Muito bom gosto. Mua. A gente já tá igual. Mas aí, ainda bem que eu falei, Thiago, eu tenho um problema. Aí mostrei pra ele começou a rir. Mas eu tinha esse pretinho básico aqui pra falar com vocês. Parabéns. Mas hoje nós temos um tema para falar com a Natasha. Qual é o tema? Vamos lá, esse tema que me interessa muito porque eu tenho vários assuntos sobre esse tema. Gente, mas antes, Natasha é terapeuta aqui nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou, como a gente fala aqui, né? Licensed Clinical Social Worker, que seria o meu title, né? Mas é mais uma terapeuta. No Brasil, eu me formei em psicologia uns 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Me mudei para Utah. E depois de alguns anos, né, aprendendo inglês, passando aquela fase que todo imigrante passa, né, eu fiz meu mestrado na Universidade de Utah em Social Worker, né, e daí pude então atuar, agora estou atuando como terapeuta, o counselor, como muitos também se referem aqui em Utah. E desde o ano passado eu abri minha própria private practice, né, como seria a minha própria clínica, e que é o nome Hope Horizons Counseling. E desde então eu comecei a ir solo, né? Trabalhei antes em outras clínicas, trabalhei para a igreja também, para Family Services, para a LDS Family Services, mas agora tive a coragem de ter essa iniciativa e iniciar essa nova jornada. Ter a sua própria clínica. Posso ir um dia visitar? Lógico, na verdade, mais que convidada. Eu quero ir lá. Vai se tratar, amor. Sem horário. Não tem nem horário, cara. Sei lá. Ai, vou ficar doida. Isso dá um Nós jeito. temos um assunto hoje importantíssimo que nós vamos se expor pra caramba. Não, eu tô cheio de história hoje. Cheio de Nós história. vamos falar hoje sobre codependência emocional. Isso. Me explica um pouco sobre isso, Natasha. Então, a codependência emocional, ela não é um diagnóstico, né? Assim como a gente fala com depressão, ansiedade, alguma coisa assim. Então, a codependência emocional não é. Ela é um padrão de comportamento que a pessoa desenvolve. E que também não é assim, não desenvolve da noite para o dia, né? Às vezes lá atrás, quando a pessoa, né, tá, né, crescendo, ainda pequena, tem alguma falta, alguma negligência, ou os pais brigavam muito e daí ela tinha... ela se via naquele papel dela ser a salvadora, ou dela... Para ter o amor da pessoa, ela precisava, né? Eu preciso ou apaziguar, ou eu preciso fazer algo mais, eu preciso consertar isso. Tem aquela coisa assim, eu preciso ter a aprovação desse amor, então eu preciso fazer. É uma falta que ela teve, então ela aprendeu que eu preciso ter alguma coisa, fazer alguma coisa para ter esse amor. E daí ela vai desenvolvendo essa codependência emocional, né? Que a gente vê muito, infelizmente, em relacionamentos abusivos, né? Porque aquela pessoa, ela tem aquele, não é nem o desejo, mas ela sente aquela obrigação de consertar alguém. Então, assim, eu vou
Se eu vejo que alguém tem muito problema, isso, aquilo, eu me atraio para aquilo e eu quero consertar, ajudar aquela pessoa, né? E daí eu despendo muito da minha energia, né, de tudo, do meu tempo para aquela pessoa e eu espero o mesmo em troca. Mas, na verdade, assim, eu esqueço até mesmo de mim. Eu faço tudo pelo outro e eu esqueço de mim. E muitas vezes a outra pessoa não vai te dar o mesmo em troca, né? Então, são várias questões, né, que a gente até vai explorar um pouquinho mais hoje, de comportamentos que muitas vezes a gente está fazendo que a gente nem percebe que é codependente emocional. E aí vira um abuso. E muitas vezes, assim, o que eu digo do abuso é porque essa pessoa, ela acaba, não todo mundo, né, ser bem claro, não é todo mundo, mas ela atrai o perfil da pessoa abusador, né, porque ela faz tudo pela essa pessoa, ela acaba tendo uma autoestima mais baixa, né, então o abusador, vamos focar talvez no abuso emocional aqui no momento. Ele vai saber como manipular, né, como lidar, então assim, ela já vai ter um senso dela, né, senso de self, um senso pessoal, acho que é a melhor palavra para dizer, mais inseguro, né, autoestima baixa. Então, quando você vê uma pessoa que é mais dominadora, mais controladora, e faz aquele movimento de demonstra amor, e daí abuso, né, sou agressivo com as palavras, humilho, essa sanfona, digamos assim, né, do love bomb, do amor e do abuso, isso destrói mais ainda a pessoa, né, independente da vítima, mas a pessoa que tem a codependência emocional, ela fica mais presa nesse ciclo, né, porque ela tá ali, não, é minha culpa, eu preciso fazer mais por essa pessoa, eu preciso demonstrar mais, eu preciso ajudar, então fica naquele ciclo, assim. Mas a gente vê muito codependência emocional em outros aspectos também. Eu sei que é muito forte. Eu lembro quando eu fiz o meu TCC, não sei isso, né? Trabalho TCC, de conclusão do curso. Trabalho de conclusão do curso lá no Brasil. Era codependência emocional, mas focado para a dependência química, né? Porque é um termo, codependência emocional, que muitas vezes a gente escuta relacionado com a codependência química, né? Mas a gente não é só isso, né? Tem uma explicação porquê daquilo, né? A pessoa tem a pessoa que é dependente química e tem a pessoa que é codependente, que vai lá e vai acabar enabling, né? Facilitando com que essa outra pessoa tenha isso, né? E eles falam que é por amor, mas na verdade é por esse padrão, essa dinâmica que não é saudável, né? Mas o foco de hoje aqui seria mais em relacionamentos, né? Que a gente vê isso em muitos relacionamentos. E tem diferentes níveis, né? Lógico que vai ter aquela pessoa que é super obcecada e tudo mais, e tem outras que não têm o mesmo nível, mas às vezes eu quero fazer tudo com meu marido. Não, sabe? Não, você não precisa fazer tudo com o Thiago, né? Você pode ter seu tempo de sair com suas amigas, servir no seu chamado, fazer outras coisas, mas a pessoa que é codependente emocional, muitas vezes ela tem essa necessidade de estar o tempo inteiro com essa outra pessoa. Isso impede a pessoa de progredir? Ah, com certeza, porque ela não vive a vida dela, né? Ela está vivendo a vida do outro. Ela ela deixa de lado o autocuidado, ela não tem os próprios limites, boundaries, ela está sempre vivendo para o outro, né? E colocando assim, põe a prioridade pessoal de lado para servir o outro, né? Então, peraí, deixa eu entender melhor. A pessoa, então, que você está falando, que deixa de viver sua vida para viver a vida do outro, que é uma pessoa controladora, por exemplo, ela é uma pessoa com essa codependência emocional? Ela tem muito esse do controle também, né? Porque assim, o medo, qual que é o medo ali? É que se eu perco o controle, ou se eu não faço aquilo, aquela pessoa não vai me amar, não vai estar mais ali por mim, né? E quando eu falo assim, que ela deixa de viver a própria vida, ela pode ainda assim ter o seu emprego, isso, aquilo, mas é como assim, todo o foco da minha vida, tudo que eu quero é focar naquilo. Ah, eu só vou fazer isso, mas se isso vai chatear o Thiago, eu não vou fazer, né? Então assim, é uma certa obsessão, mas como eu falei, tem níveis, né? A pessoa pode ter uma vida saudável, fazer várias coisas, mas ter essa coisa assim, não, eu preciso fazer isso para agradar, eu não posso falar não para o Thiago, né? E esse controle eu acho que é mais nesse aspecto, não é um controle diferente do abusador, né? Então, é um controle de que eu tenho que estar controlando tudo ali para que eu não perca aquele amor, que eu não perca aquilo na minha vida. Eu acho que o controle vem no sentido que você quer dizer do abusador.
É que o abusador, na verdade, ele vai controlar de outras formas aquilo, né? Então, como se eu diria, são 2 controles diferentes aqui, né? O controle que ela tá assim, eu faço tudo aquilo para que eu não perca esse controle, porque eu não perca esse amor. Mas é mais assim, eu tô sempre satisfazendo o outro, nesse aspecto, assim. E com isso eu esqueço de mim mesmo e passo a viver a minha vida em prol de te agradar. Isso. Tá. Eu consigo ver várias pessoas, vários casais, assim, na minha mente agora, é meio bizarro, né? Que eu tava lendo aqui, falei, caramba, consigo me ver em algumas situações lá atrás também, no passado. Eita. Quando você começou a falar sobre a nossa infância, uma infância muito rígida, né? Acho que foi, não sei se você usou esse termo, mas... Seria mais, assim, algum tipo de negligência, sabe? Assim, e é o que eu falo, cada pessoa... É que não tem uma fórmula, né? Então, aconteceu isso, vai ser isso, sim. Mas, assim, algum tipo de negligência, faltou alguma coisa. Então, pode ser que foram pais rígidos, alguma coisa, e faltou algum amor, alguma coisa ali. Pode ser uma experiência traumática, ou apanhou de... Então, assim... Depende da experiência que a pessoa teve, mas faltou alguma coisa. Ou aquele amor era mais condicionado, entendeu? Então, assim, eu tenho que ser aquela filha perfeita, ou tenho que agradar todo mundo, senão não vou ter esse amor, né? Então, acaba criando essa crença na mente da pessoa e ela cresce com aquilo e muitas vezes ela tenta ser aquela pessoa boazinha ou aquela que faz tudo pelo outro, que não fala não e tudo mais e acaba daí projetando muito isso futuramente, né, no relacionamento. Mas você vê isso não só em relacionamento de casais, você pode ver isso em amizades também, né? A pessoa que... E às vezes você fica assim, aqueles pensamentos obsessivos, né? Você fica pensando assim, nossa, será que eu falei? Será que ela gostou? Será que ela tá julgando? Será que ela vai ainda ser minha amiga? Eu não devia ter falado isso? Daí eu mandei uma mensagem, ela mandou outra mensagem, mandou outra... Nesse sentido de controle, talvez, sabe, Thiago? Qual é o antídoto pra isso? Não, mas antes de falar do antídoto, calma, Nossa vamos... senhora, eu já quero solucionar Não, os problemas não, de não, todo não. mundo, os meus. Isso Não, aqui é uma vamos consulta. definir melhor essa pessoa aqui. Vamos definir essa melhor pessoa aqui. Não tem como Andresa. ter uma definição. Tô brincando. Isso, gente, do nada. Brincadeira. Eu tomei uma lapada. Não. Vamos definir a pessoa aqui. Logicamente, com sigilo e toda a tua experiência falando, mas tenta lembrar de casos que, logicamente, você possa compartilhar, mas que nos ajuda a identificar melhor essa pessoa. Porque talvez eu vou me identificar com essa pessoa. Ah, Thiago. Ou Andresa. Não sei. Mas a gente pode tentar identificar para daí até o pessoal que está nos assistindo dizer, cara, eu sou assim. Ou eu estou passando por isso. Ou talvez eu conheço a minha amiga, meu amigo, meu marido, minha esposa, não sei. Tá, um exemplo que eu tenho, então, para falar é de um caso no passado que eu tive, que assim, então veio esse casal para terapia e tudo que a esposa fazia, ela dependia muito da aprovação do marido. Então, assim, qualquer coisa ela tinha medo de tomar uma decisão se ele não fosse aprovar. Vou te interromper, desculpa. Um exemplo simples. Ela não cortava o cabelo ou pintava o cabelo sem ele aprovar. Nesse nível de controle... Não chegava nesse nível de controle, mas chegava mais assim. Eu só vou aceitar esse trabalho se é uma coisa que eu sei que ele vai estar ok. Lógico, tem uma parte que você conversa com o marido e tudo mais. Até, por exemplo, assim, para fazer uma ligação, alguma coisa. Né? Então, ou se ela fazia alguma coisa errada e ele falava alguma coisa assim, nossa, você não fez certo, ou você deveria ter feito diferente, aquilo ela remoía muito, porque ela ficava, nossa, eu não atingi a expectativa dele, eu não fiz o que ele queria. Então, tudo ela projetava nisso, pra ele. Né? Outra coisa, ela só fazia coisa, preciso fazer date, quer sair só com o marido. Né? Não tinha amigos para sair com as amigas, era tudo tem que fazer com o marido. Às vezes, por exemplo, é que no caso dela era um pouco diferente, assim, que ela não tinha de querer consertar ele, mas era mais assim, de fazer coisas que ele gostava, ou se ele não queria isso, eu sei que ele não gosta disso, então eu não vou fazer. Depende a pessoa perde um pouco da identidade, exatamente, né? É isso que eu falei no início, né? Ela não tem aquele senso de identidade forte. Ela projeta muito mais o outro para a vida dela. Se faz sentido. Você falando assim, não parece uma coisa ruim. Que na minha cabeça vem tipo, ela é parceirona dele.
Eles gostam da companhia um do outro, eles se dão super bem, mas parece uma linha fina aí, né? Com certeza. É por isso que eu falo que é muito mais comum, né? A gente vê isso muito mais comum. Até às vezes quando a gente para e olha para nossa própria vida, né? Sem entrar em muitos detalhes, mas às vezes eu olho assim e falo, nossa, eu já tive momentos que eu tava sendo super codependente no início do meu casamento, né? Que a gente daí tem que aprender, opa, não é assim, né? Não é tá dependendo de tudo que o marido quer ou fazendo, como você falou assim, essa parceria. Essa parceria é super bacana, mas tem que ter um equilíbrio, né? Como eu sempre falo, tudo tem que ter um equilíbrio. Lógico, é bacana que você saia e faz as coisas com o marido. Ótimo, é super importante, você precisa. Mas você precisa ter o seu tempo também, né? Você precisa ter o seu tempo com amigos, talvez o seu tempo com seus filhos. Nem tudo tem que ser só feito com o Thiago, por exemplo. Né? Você achar esse equilíbrio. E focar na própria vida também, né? E como que eu faço isso, né? Que é a pergunta que você estava perguntando, qual que é o título? Não sei se você quer chegar lá, Thiago, ainda ou não. Não quero chegar ainda lá, não. Eu tô na pessoa, sabe por quê? Porque eu tô começando a olhar o outro lado. Eu vou trazer um exemplo aqui que não se aplica a isso, mas estou tentando ainda definir essa característica da pessoa. Então, o que eu estou entendendo, e por favor, me corrija se estou errado. Estou entendendo que eu e a Andresa aqui, imagina quem está nesse relacionamento. A Andresa faz tudo para poder me agradar, então ela meio que se anula, aquela identidade da pessoa Andresa deixa de existir, porque ela é meio que uma sombra do que o Thiago gostaria que ela fosse. Mas eu começo a ver uma questão de novo, me corrija, por favor, mas é uma questão de medo. Ela Sim. tem medo do que eu vou falar para ela. Então, do tipo assim, exemplo simples, né? Andresa, eu gosto da Andresa do cabelo loiro. Se ela chegar em casa, cabelo preto, eu vou dizer, por que você pintou? Quem mandou você pintar? Aí eu começo a me tornar um cara assim, abusivo emocionalmente, ou vou começar a botar um medo nela, e ela acaba dizendo assim, gente, eu adorei meu cabelo preto. Eu quero um cabelo preto. E eu quero preto, porque eu acho que vai ficar legal, mas porque o meu esposo só gosta do meu cabelo loiro, sei lá, eu tô tentando entender essa confusão. É porque, na minha cabeça, tá? Parece que é uma coisa boba. É só, meu marido gosta que eu faço isso. Então, qual é o problema? Eu não tô fazendo nada de mal com o meu corpo, né? Sei lá. Eu não quero também ir pro extremo, né? Do tipo assim, meu corpo, minhas regras, minha vida, eu faço o que eu quero. Não importa a opinião do meu marido. Tô falando de coisas simples do dia a dia, do tipo assim, quinta-feira à noite, a Andresa me ligar e dizer, ó, as meninas vão sair, eu vou sair com elas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é porque eu vou dizer, não, mas porque eu não vou. Você tem que sair comigo. Não é, eu não quero esse controlador. Então, eu tô vendo essa dependência emocional que a gente tá falando, no sentido de que, de novo, a pessoa não existe. Parece que ela... É aí que eu falei dos níveis, né? Não quer dizer que tudo é no extremo, né? Que vai ter aquele que é mais obcecado, né? E tem aquele que não. Por exemplo, o exemplo do cabelo, que eu gostei muito que você falou. Se a Andresa gosta do cabelo dela loiro, certo? E você gosta dele preto. Foi alguma coisa assim, calma. Ao contrário, preto. Ao contrário, você gosta loiro? Não, eu tô dizendo, eu gosto loiro e ela pintou preto, por exemplo. Ela pintou preto, ok. Se ela tá bem ter pintado cabelo preto, ótimo. Agora, o problema, na verdade, não é a codependência, não tá em você. A codependência estaria nela. A vítima. Dela chegar e falar assim, né? Eu não vou pintar meu cabelo de loiro ou de preto, porque o Thiago não gosta. Então, por mais que eu esteja morrendo de vontade de fazer umas luzes no meu cabelo, eu vou lá e pinto de preto. Eu chego em casa e eu mostro, olha, eu pintei cabelo de preto. Diferente de que ela chegou de cabelo... São dois... assim, vamos separar um pouco os dois assuntos, tá? Vamos deixar o de abuso um pouquinho de lado, enquanto a gente fala disso. Porque a pessoa que é dependente, emocionalmente codependente, não necessariamente sempre vai estar com um abusador, né? Então, assim, ela pode ser só dependente emocional e você ali, tranquilo, entendeu? Não ser abusador nem nada, controlador nem nada. É uma questão dela, que ela não vai se sentir bem. Por mais que ela queira pintar o cabelo de preto, ela não vai fazer isso porque ela quer te agradar. Porque ela sabe que pintar o cabelo de preto vai te fazer feliz. E o medo tá em eu perder o amor do Thiago, em eu perder o Thiago. Então eu me anulo e eu passo a fazer as coisas, tudo que eu sei que ele gosta, viver dessa forma, pra ter o seu amor, pra ter essa aprovação. E vive no medo.
e vive naquela coisa assim, Naquela tensão. tensão, naquela coisa tipo, a pessoa até acaba se esquecendo o que ela gosta, né, o que ela quer fazer, porque talvez o Thiago comentou, acho que a melhor coisa para você para trabalhar, ou seja, não trabalhar, acho que você devia ficar em casa cuidando dos filhos. Tudo bem, se é uma coisa que vocês como casal combinaram, ótimo, se é uma coisa que ela quer, ótimo. Agora, digamos assim, não, meus filhos já estão grandes, agora eu quero trabalhar, mas ela fica, não, mas eu não posso trabalhar, porque o Thiago vai ficar decepcionado comigo. Não é, entendeu? É aquela coisa, eu fico vivendo de acordo para agradar, ou para tentar consertar aquilo, digamos assim, né? Então, nesse aspecto que ela se anula. Por isso que eu falei assim, que vai depender muito de caso para caso. Lógico, vão ter casos que vão ser mais extremos, que a pessoa vai ser super obcecada, que daí não vai... todo lugar que você vai lá, que vai querer ir junto com você e coisas assim, né? E que eu imagino que isso vai levar a outros problemas, outros desafios de relacionamento, de tudo isso, porque, de novo, o medo que é de perder o amor da pessoa me leva a controles, a ciúmes, a, sei lá. É falta de limite também, né? Desculpa. Eu acho que vem os níveis, né, que você está falando, porque aqui na nossa colinha, eu estava lendo aqui que são tantas coisas aqui que isso que a gente está falando nem chegou nisso daqui. A gente está num nível de abuso emocional baixo aqui. Isso, porque o que acontece? Como eu falei, não quer dizer que toda pessoa que tem Codependência tem um abusador, né? tem um abusador. Não quer, não, isso não é um fato, deixar claro. Boa. O que tem? É uma tendência maior. Quando eu tô num relacionamento abusivo, muitas vezes tem uma tendência maior de ser esse casal, né? O abusador emocional com o codependente emocional, muitas vezes. Mas não quer dizer também que todo mundo que está no relacionamento abusivo é codependente. Então, esse não é necessariamente a regra. Estou falando, por quê? Porque a pessoa ela tem um ego mais fragilizado, né? Então, o abusador ele consegue ter um pouco mais o controle por causa disso, né? Eu poderia dizer que a pessoa codependente emocional com o abusador, ela é permissiva por causa dessa codependência emocional? Porque eu fico imaginando situações do tipo o seguinte: se eu sou um abusador e eu emocionalmente vou com a Andresa aqui, que não é a codependente emocional, ela já vai dizer no primeiro momento: ei, para. Não. Aqui é o limite, aqui não passa, aqui você não vem com essa ideia pro meu lado. Mas se ela for essa codependente emocional, ela vai dizer: não posso perder o amor do Thiago. Isso aí eu preciso fazer. E aí, eu como abusador, eu vou tomando mais controle da situação e daqui a pouco eu tenho um fantoche. Não tenho uma esposa, não tenho ninguém. Eu tenho um fantoche ou vice-versa, né? Estou falando homem e mulher, mas pode ser mulher e homem, o que seja. Mas é bem isso exatamente o que você está falando, né? Que meio que se atrai. Por quê? Porque a pessoa que está bem emocionalmente, né? Que sabe pôr os limites dela, sabe o que ela quer, que ela trabalhou, seja em terapia ou teve, assim, uma educação emocional muito boa crescendo e tem, assim, né, sabe pôr os limites, sabe reconhecer o que a gente fala, as red flags, né? Aqueles sinais. Opa, ela vai ver, né? Quando começar, né? Agora, às vezes eu já estou tão envolvida emocionalmente, porque o abusador também não começa a abusar no primeiro mês. Primeiro 2, 3, 6, né? Meses. Não sei se eu diria tão longe em 6 meses, mas assim, é só coisa boa, né? Então, você se envolve emocionalmente com a pessoa. Então, se eu tô num estado emocional bem, mesmo que eu tô envolvida emocionalmente, muitas vezes eu consigo ver e daí talvez colocar esses limites. Se eu já tenho essa tendência, se eu sou uma pessoa emocionalmente codependente e já tenho esse attachment com a pessoa, já fez esse vínculo, é muito mais difícil, né? Porque agora ela não quer perder e daí o abusador vai usar manipulação, gaslighting, todas as outras coisas para segurar aquilo, né? Então é muito mais difícil sair do um relacionamento tóxico quando você é codependente emocional. Quais são as coisas básicas que nossos ouvintes estão agora assistindo a gente, ouvindo a gente, pode pensar, algumas perguntas que a pessoa pode se fazer? Como codependente? Como codependente. Como eu seria, Como no caso, a vítima. assim. Eu acho que, assim, uma das primeiras coisas que vem na minha mente é, assim, perguntar quando tem alguma coisa que eu quero fazer, né, por mim, né, seja profissional, seja o que for. É diferente de você chegar e consultar com o marido e conversar e tudo mais, é diferente. É mais aquela coisa assim, eu tento fazer por mim, ou
eu só vou fazer dependendo da aprovação da pessoa, né? Essa é Então, uma pergunta. uma coisa que eu acho que eu perguntaria, eu consigo pensar nas coisas que eu quero por mim mesmo, ou eu tô sempre pensando no que no que a outra pessoa vai pensar de mim, né? Outra coisa seria, né, eu consigo falar não para essa pessoa quando tem alguma coisa que eu não quero, que eu não me sinto bem, ou não consigo falar não para essa pessoa. Ou aquela necessidade, tem aquela necessidade de consertar, por exemplo, nossa, coitada, porque ele passou por muitos traumas na infância, por isso que ele age assim e tudo mais, eu preciso estar lá, preciso ajudar, eu preciso resgatar ele. E muitas vezes assim, tudo bem eu ajudar, mas eu tô tirando de mim para resgatar outra pessoa, tô permitindo ser tratada de certa forma para resgatar outra pessoa, porque na verdade não é minha responsabilidade resgatar essa outra pessoa, eu posso dar suporte, ajudar a orientar, mas a minha responsabilidade é comigo, eu cuidar de mim. Então a pergunta seria, eu tô sempre tentando resgatar alguém na amizade ou no relacionamento. Acho que eu já falei isso, né? Faço decisões por mim mesmo ou não. Eu ando muito em ovos, essa é outra coisa também, né? Quero sempre estar agradando todo mundo, fazendo as coisas só pelos outros. Então algumas perguntas assim básicas acho que seriam mais ou menos essas. Existe uma estatística, ou talvez para a tua experiência, Tasha, essa codependência emocional entre ser mais mulheres do que homens? Não há diferença? Talvez para a tua experiência, o que é que tu tem visto mais? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, eu não saberia te dizer agora no momento uma estatística, que me faz querer já ir buscar e querer saber. Pela minha experiência da minha clientela, digamos assim, de venda, né? Eu vejo um pouco mais nas mulheres. Mas eu já tive clientes que era o homem codependente emocional, né? Então, eu não sei, eu saberia te dizer se é mais uma questão, às vezes, social também, que, querendo ou não, como a gente é, como as mulheres são criadas, né? Você tem que ser sempre não pode dizer não, ou você tem que ser kind, você tem que não pode julgar os outros, você tem que, assim, socialmente e até mesmo às vezes, até mesmo na igreja, né, que a gente assim, o de amor ao próximo, que são coisas boas, mas muitas vezes o que acontece? A pessoa fica tipo, opa, será que eu posso ser eu mesma? Será que eu posso falar não? Será que eu posso fazer isso, fazer aquilo? Independente do mais homem ou mulher, eu diria que vai depender muito mais do que aconteceu na infância daquela pessoa. Porque eu acho que tem tanto homem codependente quanto tem mulher codependente. É mais assim, o que aconteceu na minha infância ou ali na minha adolescência, que falta que eu tive, que me fez acreditar que eu preciso estar sempre me colocando de lado para poder ser amada. Então, eu acho que muito forte. É a parte, assim, que eu penso que seria mais impactante em saber entre homem e mulher, sabe? Mas é uma boa pergunta, quero achar essa resposta. Não, eu te pergunto porque durante a nossa conversa me veio à mente uma pessoa que eu conheço que eu vejo ele como um codependente emocional da esposa, né? Pelas atitudes dele, pelas coisas que faz. Ele não faz nada assim, tudo que ele vai fazer, não, tem que ver se minha esposa vai gostar. E ele verbaliza isso. Então, de novo, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, nada do tipo, mas com tudo isso que nós estamos conversando, eu penso nessa pessoa, eu faço, talvez seja. Por isso que eu te perguntei assim, porque no meu raciocínio, assim, o homem é muito racional, né? E a mulher é muito emocional. E aí, talvez, como a gente está falando da codependência emocional, na minha cabeça, as mulheres talvez seriam mais. Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo esse cara especificamente e tudo está muito associado a ele. Então, o que ele faz, o que ele pensa, o que é que ele age. Então, é interessante pensar sobre isso. Bom, uma vez que talvez para a gente já está definido o que é a característica do codependente emocional, o que faria o outro lado? A pessoa, o abusador. Que características teriam essa? Com a mesma pergunta da Andresa, né? Talvez as pessoas estão nos assistindo olhar e dizer, será que eu sou esse abusador? Quais são algumas características? Então, essa aqui é muito interessante o que você falou, porque muitas vezes o abusador ele tem a dificuldade de reconhecer que o que ele faz é um abuso, né?
N questões. Novamente, se a gente falar a questão cultural, se a gente vai um pouquinho mais lá do latinos, brasileiros, é um pouquinho mais machista, né? Como foi criado e tudo mais. Então, são coisas que foram ensinadas como normais, que hoje em dia que a gente olha, opa, não, lá não é tão normal assim, né? Que tem essa tendência de ser abusador. Então, focando no abuso emocional, né? Porque a gente já sabe, os outros abusos são um pouco mais claros. Mas, assim, tem muito essa questão do controle, né? De eu ter o controle, eu sou o homem da casa, eu que mando aqui, diferente. Isso que eu gosto de deixar bem claro, diferente, que a gente sabe se a gente for olhar pela questão religiosa, do sacerdócio e tudo mais, mas também nunca é falado, né, na igreja, não é o homem que decide tudo. Não, é o homem com a esposa, de consultar. Mas tem essa atitude que eu sou o homem, eu que decido, eu que mando esse controle. Uma coisa que eu vejo muito, infelizmente, mas eu vejo muito, é o controle financeiro. Quantas mulheres não sabem quanto o marido ganha? O que tem que pagar? Às vezes, né, não pode trabalhar, ou coisas assim, né? E daí ela fica naquela dependência, tem que ficar pedindo dinheiro pro marido. Então, assim, esse controle financeiro é, de certa forma, um abuso emocional também. Quando a pessoa critica demais, tá sempre criticando, você nunca faz nada certo, né? Nossa, olha isso, você só tem isso para fazer porque você não fez direito. Não, a maneira, né, de estar criticando, gritar, né? Ser rude, gritar com a pessoa, xingar, né? Infelizmente, a gente vê muito disso, né? Mesmo que seja, ai, que burra, ai, que ignorante. Não, isso não é ok. Isso destrói com a autoestima da pessoa, né? Seja de um lado ou do outro, seja marido ou seja mulher, né? Independente, isso não é ok. Porque eu já vi os dois lados, tá? Com certeza. Eu já vi os dois lados. Já vi o cara ser um idiota xingando e a mulher também da mesma forma xingando. Então, já vi dos dois lados. E eu fico sempre pensando sobre isso, porque onde é que vai parar, né? Se não existe esse respeito hoje, qual o próximo passo, né? Não, exatamente, vem dos dois lados, muitas vezes, não é só de um, né? O gaslighting, né? Não sei se tem uma palavra para traduzir para o português, mas é mais aquela coisa assim, a pessoa faz você acreditar, né? Eu vou falar tanto que essa planta aqui é rosa, que você começa a acreditar que essa planta é rosa, de tanto que a pessoa fala, né? Faz a pessoa se duvidar. Então, a pessoa começa a se duvidar de si mesmo por causa disso, né? Tá pensando aqui, né? A manipulação, como a pessoa coloca as coisas, né? E assim, lógico que a gente sempre fala de uma maneira persuasiva, muitas vezes manipula, mas não é com aquela maldade, né? Dessa forma é diferente, né? Tenta manipular, se você me ama, você não vai fazer isso, né? Ou não vai fazer aquilo, né? Outra coisa que você vê muito em caso de abuso é assim, se você me deixar, eu vou me matar, né? Ou são os threats, né? Ameaçar muito, fazer essas ameaças e tudo mais. E tem uma lista gigante, acho que até mandei. Você faltou alguma coisa que eu falei aqui. Mas com ela aqui, intimidação, afastar a pessoa da família, dos amigos. Isso é uma muito grande, isso é verdade. Punição, punir a pessoa, rejeição, negligência, abuso financeiro que você falou e tratamento de silêncio. Eu acho que esse é um dos que eu já ouvi de muitas amigas minhas. Fica dias sem se falar. Dias sem se falar. Porque é maneira de manipular, né? Também o tratamento de silêncio é uma forma de manipulação. De punição e manipulação, né? Então eu não vou falar, deixar ela se sentir mal, pra ela ver se ela percebe o que ela fez, se ela melhora e tudo mais, né? E isso que eu falo, uma pessoa que faz isso, às vezes ela nem percebe que isso é um comportamento abusivo. Às vezes ela aprendeu vendo os pais dessa forma, né? Então, assim, é uma coisa da pessoa aprender esses comportamentos não estão ok, né? Novamente, vou para os níveis de abuso, né? Lógico que vai ter aquele que é muito mais extremo, aquele que constantemente afasta de todo mundo, de amigos, de família e tudo mais, né? E tem os que é mais assim como a gente vê, o financeiro, o tratamento de silêncio, né? O da crítica, que é muito grande, né? Que está sempre criticando o parceiro, ou humilhando, né? Fazendo comentários desagradáveis na frente dos outros. Então, isso é uma forma de abuso também. O desrespeito, né? O desrespeito, querendo ou não, é uma forma de abuso muito grande. Então, e o que eu falo assim,
Eu acredito na mudança. Senão, não poderia ter a profissão que eu tenho. Mas é um processo que exige tempo e esforço. E a pessoa tem que querer. Sabe? Então, eu já vi casos de pessoas que perceberam, né, depois de anos, com essa terapia, perceberam, nossa, esses comportamentos que eu tinha eram comportamentos abusivos, não eram ok, e trabalhar para mudar isso. É um trabalho difícil, mas é possível, desde que a pessoa reconheça e queira mudar, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas quando a pessoa não está nessa fase, não reconhece, não quer mudar e continua aquele ciclo, né, do abuso emocional, aí é mais complicado, né? Porque a pessoa que está casada com essa pessoa, ela precisa se resgatar. E muitas vezes ela não consegue sair do relacionamento, porque a autoestima dela está destruída, né? Ela não acredita em si, ela acha que ela é culpada, porque isso muito acontece. Nossa, então é minha culpa, nossa, é verdade. Nossa, ele fez isso, ele... sei lá, qualquer coisa, né? Não, tem um exemplo simples que eu posso te dar de uma amiga nossa que num processo de divórcio, e ela falou pra gente, numa conversa, falou assim, ele me traiu, mas foi culpa minha. Foi uma frase que eu e a Andressa olhou pra ela e falou, oi? Não repita. Nunca mais. Mas ela vivia num relacionamento abusivo tão absurdo que ela achou que a traição que o marido dela causou foi culpa dela. E provavelmente ele deve ter falado coisas que fez ela Sem acreditar dúvida. nisso. Sem dúvida. Né? Eu te traí porque você não deu o que eu precisava. Isso, né, não existe, você traiu, é um problema seu. E isso da traição, né, eu falo muito isso. A pessoa, muitas vezes, ela não trai por causa necessariamente só do relacionamento em si. Ela tá com problemas mal resolvidos dentro dela. E aí ela vai achar validação, ela vai achar outras maneiras de coping em outra pessoa. Né? E daí acaba se apaixonando e tudo mais. Mas o ponto é, não tem nada a ver com a esposa, da esposa não ser boa o suficiente, isso, aquilo. Porque quantas coisas talvez ele não providenciou pra ela também e ela não foi lá e traiu ele. Exato. Né? Caráter. Então, essa é clássica manipulação. Do tipo assim, não, eu não fiz isso porque você não fez aquilo. Então a pessoa se sente culpada. E eu fico pensando também, Natasha, que a gente está falando de dois universos, né? Um lado é a pessoa que tem um relacionamento abusivo numa amizade e o outro que tem dentro de um casamento. Na amizade, o que a gente tem percebido, até conversando com pessoas, né, amor? A gente tem visto que, assim, alguma coisa nessa amizade acontece, um dos lados percebe que está num relacionamento abusivo, aí, naturalmente, ou corta, ou muda, ou põe limites, e ali possivelmente se dissolve. Mas num casamento, pelo que a gente tem percebido, que muitas pessoas que percebem isso é só quando chega um divórcio. E aí, ao chegar o divórcio, olha para a sua vida que, como você falou, está destruída emocionalmente, está autoestima baixíssima e etc, etc. Como dentro de um casamento, já que é tão difícil, como podem essas pessoas perceber esse relacionamento e buscar ajuda? Vamos falar de Gottman agora, amiga. Agora é verdade. Agora é quando a gente shift. Mas, respondendo assim a tua pergunta, Thiago, eu acho que é quando a pessoa vê que ela está tendo muito conflito no relacionamento. Eu acho que essa é a maior red flag. Opa, tá na hora da gente buscar uma ajuda, né? Ou uma pessoa está se anulando demais, ou está muito infeliz. Ok, o que está acontecendo? Agora, o difícil é você conseguir ter as duas pessoas dispostas a fazer a terapia. Porque geralmente sempre tem um, nem sempre a mulher, mas geralmente, né, que percebe, opa, não tá legal, porque a gente precisa fazer terapia. E daí tem a resistência. Ou pode ser vice-versa. Já teve casos ao contrário também, com certeza. Mas tem aquela resistência, né? Então, assim, eu acho que quando a pessoa consegue reconhecer isso, e talvez existam outras formas. Um retreat, alguma coisa assim. Mas o que eu gosto da terapia de casal é que na terapia ele vai ter uma pessoa de fora que consegue ver o que é saudável e o que não é saudável. Que comportamentos que o Thiago está fazendo que não são ok. Que comportamentos que a Andressa está fazendo que não são ok. E é uma pessoa de fora que não tem vínculo pessoal com vocês, mostrando, olha, isso não tá ok.
né? Como que a gente pode mudar esse comportamento? Ou por que esse comportamento? Porque uma outra coisa que eu vejo às vezes, que talvez não... É aquela pessoa assim que tem problemas com raiva, né? E aí ela se explode. E daí, quando ela explode, ela fala um monte de coisa abusiva, né? Ok, se essa pessoa vai lá e trabalha os problemas pessoais dela, aprende como lidar com a raiva, aprende como responder de maneira diferente, vai diminuir os conflitos. Mas muitas vezes, assim, parece que a pessoa só percebe quando tá perdendo. Infelizmente, né? Devia ser... ter aquela consciência antes. Nem sempre a pessoa tem a consciência. Tá naquele padrão, naquele ciclo por tanto tempo que a pessoa nem percebe, né? A gente briga, mas daqui a pouco já tudo bem, né? Talvez seja tudo bem pra você, mas talvez tá criando ressentimento no outro parceiro, né? Eu já falei, não sou ouvida. Já conversei, então deixa pra lá. A pessoa vai desgastando. Por isso que às vezes, muitas vezes assim, e mantém às vezes casado por causa dos filhos, né? E daí quando os filhos saem de casa, você vê também um número muito grande de divórcio, né? Por quê? Porque agora você não tem mais aquilo que une, que te ligava, né? Mas, não sei, eu fui, mas respondendo a sua pergunta, eu acho assim, os dois conseguirem reconhecer o momento de buscar ajuda. Opa, não tá legal, a gente não tá tendo a mesma sintonia, a mesma felicidade, estamos brigando demais. Tá faltando de respeito. Eu acho que talvez esse é o maior... Opa, quando começou a faltar com respeito, aí é o momento de parar e rever. Não, isso não tá ok. Né? O que é a falta de respeito? É você xingar, é você gritar, é você humilhar. Não tá faltando de respeito? Opa, vamos tentar resolver o que tá acontecendo. Esses dias eu estava conversando com um amigo nosso, ele veio com a esposa e o filhinho, e aí a gente ficou conversando até tarde, eu, ele e a esposa, e aí a gente, num determinado momento da conversa, já estava super profundo, e nós chegamos num ponto, assim, que sei lá, eu não sei nem se eu vou saber me expressar direito, porque na hora foi tão intenso, assim, a nossa conversa, nós três conversando ali, era 2 da madrugada, e a gente foi até as 3 da manhã falando, mas eu sei que Tiago não gosta que eu chame a atenção dele na frente dos outros. Mas ainda assim eu chamo porque, sei lá, faz parte da minha rotina, enfim. Eu estou usando um exemplo X. Se eu consigo entender, o Tiago já falou para mim, Andressa, não fala assim comigo na frente dos outros não, poxa, eu não gosto. Mas não, é o meu jeito, eu não consigo. E isso vai gerando um desgaste, e a gente perde muito tempo para ajustar aquilo. Um exemplo. No momento que eu entendo, cara, o Tiago não gosta que eu chame a atenção na frente dele, eu me seguro, eu não falo, depois eu converso com ele, e eu não gastei, e vai chegar uma hora que eu não vou gastar tempo mais fazendo isso, e vai me sobrar tempo para as coisas boas para serem feitas. Então, não sei, eu meio que acho que descobri o Brasil com essa história aí, amiga. Você não desgasta o relacionamento. Não desgasta e não perde tempo. Então, às Tem vezes, mais você perde maturidade tempo de associada, ganhar né? dinheiro, perde tempo de fazer uma viagem, perde tempo de assistir um filme juntos. Enfim, você perde tempo de ser feliz, igual um cachorro mesmo, correndo em volta do rabo, sabe? Porque você sabe que a pessoa não gosta daquilo. E você não muda, e você não deixa de fazer. Você fica ali fazendo. A pessoa já sinalizou para você. Não, faz isso que eu não gosto. Poxa, isso não me faz bem. E você continua fazendo. Você está rodando em volta do rabo e perdendo tempo precioso dessa vida, discutindo uma relação que, poxa, já foi falado para você, né? Então, é uma escolha que você tem, né, que você decidiu fazer, que eu não vou fazer isso mais. Eu tive a empatia de entender, porque a maior dificuldade no relacionamento é você entender a mensagem que o outro está passando. Se você sabe que isso machuca ele, por que eu vou fazer? Né? Então, assim, se ele fez uma coisa que eu não gostei, não preciso chamar a atenção dele na frente dos outros, mas eu posso chegar depois e falar. Né? Eu tive uma experiência outro dia, no meu próprio casamento, em que eu estava com o meu irmão e minha cunhada jantando lá em casa, e meu esposo fez uma coisa, e na hora, assim, aquilo me... Assim, por que ele fez isso, né? Ele sabe que eu não gosto, por que ele fez isso? Antigamente eu também ia pegar e falar assim, pô, por que você fez isso? Né? Sério? Aí eu deixei quieto. Até esqueci no dia. Daí no dia seguinte,
teve uma situação similar e eu lembrei. E eu falei, nossa, por que você fez isso aquele dia? Ele, era uma brincadeira interna minha com a esposa, com a minha cunhada. E eu falei assim, ok, mas eu não gostei. Aí ele falou, tudo bem, eu não faço mais. Eu não depois eu percebi que talvez você não teria gostado. E pronto. Agora, se eu tivesse falado na frente do meu irmão e da minha cunhada. Acabou o jantar. Não, ia ser ficar desconfortável. Eles iam embora e a gente ia ficar brigando, né? Porque você falou isso? Porque você chama a minha atenção? Então, assim, mas é um esforço mental que a gente tem que treinar, né? Porque você está acostumada, é aquela coisa, é o padrão, é o ciclo, a gente está acostumada a fazer isso. Mas a gente tem que parar, respirar, não tem necessidade de falar isso agora. Posso falar isso depois. Olhar o calendário para ver se você não está para menstruar. Exatamente, né? Tem isso também. Isso é bem importante, viu, pessoal? Por favor, façam isso. Olha o calendário antes de qualquer coisa, mulherada. É o parar e pensar, né? Que a gente... Até acho que já falou, acho que em outro momento, do tal do stop skill, né? Que é a gente parar, às vezes se retirar, observar o que está acontecendo dentro de mim, o que está fora, e daí você procede de uma maneira mais calma, né? E eu acho que muito do relacionamento do casal é a gente quebrar esses padrões que não são saudáveis, né? A partir do momento que a gente percebe qual que é o padrão e eu quebro aquele padrão, opa, aí muda. Eu acho que nesse teu exemplo é muito bom porque mostra que o problema aconteceu, mas a solução também aconteceu. E da maneira correta, né? E ainda associado, não foi naquela hora, não criou aquele climão, você comunicou no dia seguinte ou depois, comunicou, e por um lado seu esposo também teve a maturidade de ouvir, processar, não ser orgulhoso e dizer, não, realmente, não, para, é besteira tua, eu vou continuar fazendo, não, mas espera aí, não agrada a minha esposa, então não vou fazer. Então, olha quantas camadas foram passadas, uma coisa simples, que foi resolvida. E quantas brigas posteriores poderiam ter acontecido, né? Então só isso, que às vezes a gente fica naquela briga, né? E tem a Esther Perel, acho que é esse o nome dela, que ela fala, né? Que muitas vezes não é... A gente não tá brigando por aquilo, a gente, né, tá brigando pelo poder, ou pra quem tá certo, coisa assim. E na verdade não é isso, a gente desperdiça tanto tempo por causa disso, quando na verdade não. E é tudo muito como a gente fala, né? A maneira como a gente fala, porque na hora que quando a gente tá com emoção ali, a gente só fala, né? Não pensa e acaba sendo grosso, rude. Agora quando você pega e fala, nossa, queria entender isso, ou fala, né, os I statements, né? O que eu tô sentindo isso, eu não gostei disso, que é o Gottman, que vamos falar do Gottman já. Fala dele, eu tô com ele preparado aqui. Então isso muda já a dinâmica também, como você fala, né? Mas a verdade é que também tem muitos anos de terapia de casal aqui, então né, a gente trabalha muito para chegar assim, né, nesse nível muitas vezes, né? Vamos falar de John Gottman. Então, Da teoria dele. na teoria dele, ele é um especialista em terapia de casal, né? Mais de 30, 40 anos, ele estuda isso, tem muitos researches, acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui já devem ter lido, ouvido, até visto vídeo, né? Eu mandei, né, um vídeo antes pra gente se familiarizar. E uma coisa que eu gosto muito é os 4 cavalos do Apocalipse. 4 cavaleiros, é assim que fala na tradução? Ok. 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que ele fala 4 maneiras de que a pessoa geralmente briga. E isso muitas vezes vai decidir, assim, o rumo no caso do casamento, como o casamento vai se desfazer, né? São os riscos, né, do casamento, os 4 riscos. Isso. E quando eu mostro esse vídeo, quando eu estou em terapia de casal, eu gosto muito de mostrar esse vídeo, que é um vídeo curtinho, e a gente pode até depois deixar o link embaixo, né, do podcast. E ele é um vídeo curtinho, mas ele fala, eu peço para os meus clientes fazer o seguinte: eu não quero, por exemplo, Thiago, que você observe o que a Andressa faz, né? Com certeza é muito mais fácil para você identificar o que ela faz. Mas eu quero que você tente olhar qual é o seu comportamento, como que você briga com isso, né? Então, que são os 4, né? Que seria o crítica, né? Isso, obrigada. O inglês vem automaticamente. Tá em português aqui. Tá em português, ótimo, ok, perfeito. Então, que é a crítica,
né, que a gente muitas vezes acaba criticando, que você não faz isso direito, ou, né, atacando o caráter da pessoa, né? O defensivo, você fica defensividade, né? Que eu não assumo a responsabilidade, então eu fico tentando justificar ou jogando pro outro, né? Mas você também não fez. Você também não lavou a louça ontem. Você também não fez aquilo. Você fica jogando, fica tentando se defender o máximo que você pode. O desprezo, que eu acho que é um dos piores. Eu acho assim, porque é aquele assim que eu vou tratar ele com sarcasmo, eu vou xingar, né? Falar nomes, eu vou humilhar. Então, assim, esse assim eu acho que e esse que eu vejo que muito é conectado com o abuso emocional, né? A pessoa, ele usa muito isso, né? E é o silêncio também. E o próximo, que é o Stonewalling, que seria pedra de gelo, quando você traduz, interessante. Né? O que seria o tratamento do silêncio. Então, a pessoa tá ali e começa a brigar, eu não vou responder, não vou falar, vou sair, vou ignorar, né? E o que eu gosto muito do Gottman é que ele dá as soluções, né? O que eu faço para um, o que eu faço para outro, né? Então, o do criticismo, ele fala assim, em vez de eu pegar e falar, você não sabe fazer, você não fez isso direito, ou aquilo, e criticar a pessoa, é você olhar para você e você falar, usar o eu, né? Olha, eu tô me sentindo chateada ou frustrada que você não lavou a louça ontem, como a gente tinha combinado, né? Então, é você usar o seu tom de voz, mudar a maneira que você approach a situação, né? E o defensivo, ele fala de você assumir a sua culpa naquilo, né? Todos nós temos alguma coisa, não é só um o culpado, né? Lógico, muitas vezes talvez tenha um que tem um pouquinho mais de culpa, mas assim, não é só um. Então, assim, qual que foi o meu papel naquilo? Talvez se eu tivesse falado diferente, ou, ok, qual que é a minha responsabilidade? Assumir a minha responsabilidade naquilo. E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas sempre assim, às vezes a pessoa nem quer falar desculpa, mas aquele que vem e pede desculpa primeiro, parece que toca o coração do outro para ir pedir desculpa também. Nossa, é verdade, né? Eu também tenho a minha parte nisso. Então, assim, quando a gente assume aquela responsabilidade, ajuda também nesse processo. O defensivo é a questão, acho que fechou aqui, mas é o respeito, né? É você ter o respeito pela pessoa, né? Você não vai xingar a pessoa, você não vai debochar da pessoa, você vai ter o respeito, você vai falar com respeito. E o tratamento do silêncio é a questão, eles fizeram um estudo que falaram que o ideal é você ter esse break, né? Esse tempo de 20 minutos. Né? Eu até brinco com os meus clientes, pode ser até uns 30 minutos, mas não passa muito mais do que isso, né? Tira esse tempo para você acalmar, para você se organizar os seus pensamentos e voltar aí tentar falar e conversar. E daí eu adiciono sempre um pouco nisso, que é, saiu nesses 20, 30 minutos, não vai só fazer qualquer coisa, ou ficar remoendo, porque às vezes a gente vai ficar remoendo, né? O que eu vou falar para convencer o meu ponto? Não é esse o objetivo. O objetivo é você se acalmar e você pensar, novamente, eu vou para o stop skill. Use stop skill. Pensa no que eu estou sentindo, o que a outra pessoa está sentindo, qual que talvez é o verdadeiro problema. É uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. Qual que é o verdadeiro problema? Nossa, será que é por causa da louça ou é porque ele não sentiu que eu me importei com ele? Então, isso era uma coisa importante, né? Então, não é a louça. É ele sentir que eu mantive minha palavra, ou que eu me importo, né? Então, agora eu vou voltar para conversar, eu já estou mais calma. E daí eu consigo me expressar um pouco melhor. Porque o importante é realmente a gente conseguir conversar sobre o problema e achar uma solução, achar um compromise, né? Um meio termo ali. E que talvez um dia eu vou ter que ceder, outro dia o outro vai ter que ceder. E às vezes a briga pode até ser da gente não concordar. E a gente conseguir ter a maturidade de entender que tudo bem que a gente não está concordando, né? Ele pode ter essa opinião dele, eu posso ter a minha opinião, a gente não precisa concordar, mas a gente precisa respeitar a opinião do outro e talvez entender de onde que está vindo. Muito bom. E aí o desprezo, o antídoto do desprezo. Que seria o respeito. Eu falei pouco dele, né? Sim. Mas seria a questão da pessoa
se eu respeito o meu parceiro, né, eu não vou fazer essa humilhação, eu não vou falar essas coisas, né? E a pessoa entender que isso não, essa questão não é que eu tô errado, né? Eu tô errado de tratar outra pessoa assim, né? Não é só a falta de respeito, mas é uma falta, né, de educação mesmo, minha, de agir assim. E muitas vezes a pessoa usa esse desprezo, ela tá também eu falo no emotional mind, né? Ela tá na parte emocional. É certo dizer que nós temos um desses 4? Nós agimos? Eu acredito que todo mundo age, pelo menos 1 ou 2 desses, quando a gente tá brigando. Eu quando a vejo facilmente os 4 acontecendo numa briga. Lógico que um destaca mais do que o outro, né? Uhum. Mas facilmente a gente pode ver os 4, gente. Você não é uma pessoa crítica, amor. Nossa, amor, elogio. Não, na verdade eu vejo, por exemplo... Eu entendi que você acha que você tem os 4? Não. Eu acho que numa briga, facilmente nós podemos ver os 4. Os 4 cavaleiros, como está sendo falado por Gottman, né? Porque a gente pode criticar, a gente pode ficar defensivo, a gente pode fazer o silêncio. E qual outro aí? Desculpa, o 4? Silêncio, desprezo, defensividade e crítica. E posso querer desprezar. Eu não vou ficar nunca em silêncio, amiga. Eu vou discutir até a gente solucionar o problema. Até cansar. Até né? cansar. Eu não consigo. Se é pra gente resolver um negócio, o negócio pra resolver na minha cabeça tem que ser resolvido, vamos resolver. Mas eu não vou ficar em silêncio, ficar quietinha aqui. Eu tô com raiva. Não no início do casamento. Não, mas eu acho que casamento eu acho que eu até fazia, mas não depois sei, falei, amor, não, eu acho vamos que- resolver. Tem um problema aqui. Então, mas eu acho que não é o resolver, o falar na busca da solução do problema. Tá brigando. Eu acho que o silêncio é simplesmente o seguinte. Vamos pensar que nós dois estamos numa situação de briga e que você começa a falar e eu simplesmente te ignoro. Aí entra o desprezo, acho que entra esse silêncio. Não é que eu não quero encontrar a solução do problema. Eu só vou te atacar, aproveitando até a terapia, viu? Eu tô indo para essa linha, que eu tô simplesmente ignorando aqui e dizendo, não, pode falar aí à vontade, dou minhas costas, vou pro meu celular. Pra isso? Eu foquei muito nas acusações. Não foquei... Não, mas assim, entendeu? Eu tô pensando no dia a dia. Começamos a brigar e eu simplesmente vou pro meu celular, tô te desprezando. Então esse é o ponto. Aí eu acho que o antídoto, que eu não tô com nenhuma colinha, percebam, viu, pessoal? Nenhuma colinha aqui. Vacilou. Vacilei. Eu acho que é o contrário, né? Você dá atenção, você parar, você mostrar ali. Não é não? Não é. Então lê pra gente. disse que você precisa tirar uns minutos. Ah, Tô certa, E professora? daí voltar depois. Né? Voltar uns minutos, 15, 20 minutos, viu, gatinho? por isso que eu vou pro joguinho, então, Não. amor. Vou pro joguinho, tomo O meus 15 joguinho não minutos. funciona. Talvez uns 5 minutinhos do joguinho pra tirar a mente, tudo bem, mas depois você senão a gente pega consegue. o joguinho e joga longe. Vai dar raiva aí, ó. Agora eu preciso consertar uma coisa, eu esqueci, na verdade, de falar. Você falou do contempt, que é o desprezo. Acho que é build appreciation, né? Em inglês. Ok, vamos de volta. É você criar um ritual, e talvez você me ajude com a tradução, já que você... Qual é a palavra build what? Building appreciation. Você vai Criar o que? Uma criar percepção? apreciação, isso. Né? Que, além do respeito, é você criar essa apreciação. Você elogiar o parceiro, você reconhecer as coisas positivas, né? E você mudar aquele olhar, né? Do negativo para o positivo, né? Que também ele tem outro videozinho que fala sobre isso, muito bom. Mas é você... E reconhecer as coisas boas. Né? Porque muitas vezes a gente parece que só foca no negativo, mas você apreciar aquelas coisas que um ou outro fazem, né? Eu melhorei muito com isso e às vezes até meus filhos, que, mãe? Às vezes a Chica passa, eu falo, filho, esse teu cabelo tá tão bonito. Que shampoo? Você trocou o shampoo? Isso eu que compro shampoo às vezes, eu não lembro que eu comprei também, tá? E essa apreciação pelo outro, diária, isso é muito importante, porque eu cresci sem, né, a gente, não vou falar mal de nações, de estados, mas eu cresci sempre sendo, tipo, minha mãe validava muita gente. A gente cresceu muito... Você é tão linda, filha. Olha esse cabelo. Meu cabelo lá todo
assim, minha mãe dizia, olha esse cabelo, coisa mais linda. Então eu crescia sempre vendo uma coisa boa no outro. Mas eu, por muito tempo, eu me perdi nisso e eu criticava muito. E isso foi ruim, fica um vício também, né? Você fica meio viciado nisso daí. Então você tem que entrar no antídoto rápido. Porque senão você não é só numa briga, é num desconforto que você tem no relacionamento. Não é só relacionamento de casal. Relacionamento com seu filho, com seus pais, com um amigo. É muito fácil você entrar num desconforto e pá. E vou de novo e pá. Então é importante, eu acho que mais importante você... Me corrija se eu estiver errada, amiga. Mais importante do que você saber esses 4 cavaleiros é estuda sobre esses antídotos, porque quando você perceber que você está entrando em um desses cavaleiros, você fala, peraí, deixa eu caminhar pelo antídoto, pelo lado dos 4 antídotos dos cavaleiros, que eu vou ficar mais feliz. Né? Como ele fala que, tem um exemplo aqui, o antídoto do desprezo é, nossa, eu gostei como você cuidou dos nossos filhos ontem, caramba, você leu para ele, você lê tão bem para eles ficam envolvidos, e você trazer uma coisa boa, e você pode trazer isso assim, até sem uma discussão, né? Até num momento... Imagina a gente brigando, amor. E aí, do nada, eu meto essa, adorei como tu cuidou dos nossos filhos. Não, eu tô brincando aqui, mas imagina, eu acho que é muito ligado ao amadurecimento, porque, e também o amor ao próximo. É interessante, eu entendo ao lado da teoria, entendo todas essas percepções, o estudo que existe por trás. Tu tá meio bolado que isso aqui é uma solução e tu... Não tá é bolado. isso, não é isso. O que eu tô trazendo são soluções tão simples que a gente complica. Por exemplo, não importa para mim qual cavaleiro que tá vindo, não. Mas que se eu tô nervoso, eu preciso dar um step back, que eu preciso dar uns passos para trás e dar uma segurada na minha adrenalina, na minha raiva e tudo isso. Mete a cara na água gelada. Isso é outro assunto, tá no outro episódio isso aí. Mas o que eu tô falando tem soluções e os antídotos que tá aqui, tu tá vindo, não sei porquê, mas é justamente isso, é muito básico. E a gente cria uma tempestade, por causa que a gente não tem a maturidade de dizer, eu preciso respeitar. Eu poderia dizer também que pessoas educadas sabem lidar melhor com isso. Desenvolva essa afirmação. Desenvolva essa afirmação pra gente. Eu vou desenvolver. O Tiago é um homem muito educado. Ele veio de uma família com uma educação... Eu não estou dizendo de dinheiro, eu estou dizendo de gente educada, que sabe pedir por favor, obrigada, sabe a hora de falar, a hora de se calar. O Tiago veio de uma família assim. Nossa, tá valendo podcast hoje, hein? Só elogio. Não, mas eu penso muito sobre isso, porque eu não vejo o Tiago enfiado em muitas confusões na vida. Porque ele veio de uma família educada. Sei lá, eu não sei se eu vou saber me expressar bem, porque eu vejo sua irmã assim também. Tá indo bem, amor, tá indo bem. Tô indo bem. Não, tá porque indo eu bem. vejo Adorei minha cunhada, a maneira que você tá elogiando. Ó, eu já no antídoto. Eu tô aqui, tô no antídoto. Eu vejo de canto que já aprendeu. Praticando. Eu vejo a minha cunhada também muito como o Tiago, é muito educada. Ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de se calar, ela sabe a hora de só sair de cena, de ir pro quarto dela e tá a confusão lá armada, ela... Não sei, tem a ver com a educação também? Você acha que ajudaria se eu tivesse educação, ensinasse educação básica dentro da minha casa? Se você está vendo uma confusão ali, não se envolva, porque isso ali, tá todo mundo ali com o sangue fervendo, vai sobrar para você, filha. Eu acho, assim, eu concordo com o que você está falando. Isso é Faz uma opinião pessoal, tá? Falando com a minha opinião pessoal, eu acredito que faz muito sentido. E o mais é porque, assim, talvez a pessoa que foi muito bem educada teve pais que foram emocionalmente mais maturos, que souberam ensinar algumas dessas questões, né? Não vou lá me envolver naquela confusão, né? Não vou... Então, assim, a pessoa, assim, ela desenvolveu também, talvez, uma maturidade emocional. E talvez isso foi parte dessa criação da pessoa, né? E tudo mais. Porque, querendo ou não,
lógico, né? Se você tem uma boa educação, você vai se portar melhor, talvez não vai falar palavrão ou coisa assim, né? Então, eu acho assim que com certeza tem um peso, né? Agora, também tem pessoas que são bem educadas, mas na hora que perde as estribeiras, né? Perdeu ali a emoção, também acaba, né? Fazendo alguma dessas coisas. Então, assim, com certeza, eu acredito que isso deve contar muito. Acho que tem uma função que ajuda a desenvolver essa questão dessa maturidade emocional também. Porque eu tenho uma máxima aí na minha vida, que posso estar errada de novo, mas eu tenho uma máxima de que não dá tempo dos pais sofrerem. Ai, não é sofrerem. Deixa eu ver se eu me explico melhor. Eu sou mãe de 3 filhos e eu tenho uma responsabilidade muito grande em educar eles. Eu preciso educar pelo exemplo, pela palavra, pela minha educação, pela forma como eu estudo, como eu leio, como eu sou um exemplo na vida deles, enfim. Verbalizar mais vezes, me calar em algumas vezes, mas muitas vezes eu vou estar falando porque eu estou ensinando meus filhos. Então não dá tempo de eu ficar ali sofrendo. Cara, se eu estou sofrendo, se eu estou com ansiedade, se eu estou com depressão, eu preciso buscar terapia. Porque a minha responsabilidade como mãe é tão grande, é tão importante, que se eu estou tendo alguma dificuldade, se eu estou tendo alguma barreira ali na minha vida pessoal, eu, Andresa, eu preciso resolver isso quanto mais rápido possível. Porque eu tenho uma responsabilidade enorme nas minhas costas. Faz sentido isso também? Então, acho que com isso, se eu consigo resolver isso, eu vou para terapia, eu resolvo, eu não jogo a responsabilidade da casa. Pais que jogam responsabilidade da casa porque a mãe está com alguma dificuldade emocional e aí a filha passa a ser a mãe daquela casa, a cozinheira daquela casa, a dona daquela casa, inversão de papéis porque a mãe não está emocionalmente bem. É um problema que eu vejo ali imenso, que vai ter um problema com o esposo, que vai ter um problema com o filho, com a sociedade, com ela. Então, no meu modo de ver a vida, se eu tenho esse problema, se eu tô com um problema, eu tenho que buscar terapia imediatamente. Porque senão essa inversão de papéis vai acontecer. Eu vou ver a minha filha cuidando do meu filho. Isso não tá certo. Não é a minha filha que tem que cuidar de mim. O papel é a mãe. Hoje eu estava conversando com uma amiga sobre isso. E ela falou assim, Andresa, agora no final da adolescência dos meus filhos, eu tô vendo o quanto eu fui cuidada por eles a minha vida inteira. Porque eu não estava bem. E aí agora eu olho meu filho quando eu durmo, às vezes eu durmo assistindo alguma coisa, ele vai ali me cobrir, vai ali botar uma meinha no meu pé, isso é uma inversão de papéis. Eu falei pra ela, ainda dá tempo de você resolver isso, busque terapia, porque você é a mãe deles, eles precisam sentir que você é a mãe deles. Você consegue ver isso acontecer no dia a dia dentro do seu consultório? Ah, sim, muito. E por isso que muitas vezes também tem, né, que a gente conversou antes, aquela necessidade de cuidar de todo mundo, né? Porque às vezes, assim, foi o que eu aprendi, né? Eu aprendi que eu tenho que cuidar da minha mãe, que eu tenho que cuidar, que é minha responsabilidade, na verdade. É difícil falar assim, não é sua responsabilidade, porque na verdade não é, né? A responsabilidade da mãe é cuidar do filho. Lógico, diferente quando a pessoa está mais velha e tudo mais, é outra história, né? Mas nesse processo não é responsabilidade do filho cuidar da mãe. E daí, quando você cresce com esse papel invertido, tem tantas outras consequências emocionais, né? Que essa pessoa que esse filho vai enfrentar em outros relacionamentos. E uma coisa, assim, fugindo um pouco disso, mas que às vezes a gente vê muito, é um dos cônjuges sendo o pai ou mãe do outro cônjuge, né? Então, assim, a mulher exercendo muito aquele papel, em vez de ser o parceiro ali no mesmo nível, eu tô tentando, não, tratar como se ele fosse meu filho. Ai, não, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, né? Então, às vezes também pode ser um pouco da consequência desse papel que eu vim lá de trás, né? Lógico, não é todo mundo. Eu gosto sempre de enfatizar, nem tudo não vai ser o mesmo resultado para todo mundo. Cada pessoa vai ter a sua interpretação da situação ou as marcas, né, as experiências traumáticas, tudo, como eles vão ver de maneiras diferentes. Mas eu acho que isso é triste
de você ver isso para o filho, porque ali ele devia estar exercendo outra função, ele tinha que ser cuidado, ele que tinha que sentir esse amor, e não ao contrário, né? Então é muito pesado para o adolescente, para o jovem ter esse papel. E isso, com certeza, carrega marcas, né? Então, nesse caso, a gente pode também dizer que uma mãe ela pode ter essa codependência emocional do filho. 100%. Uhum. E talvez, né, por causa disso, existem sogras que, ou sei lá, estou falando sogras para o exemplo, né, que vai afetar o casamento do filho por causa dessa codependência emocional. Porque daí, na verdade, se você parar para ver ali, a codependência emocional, às vezes, ele vai nos dois lados, do filho para a mãe e da mãe para o filho. Sim. Né? Porque eles desenvolveram essa codependência emocional. Então, agora que eu tô casado, eu carrego a minha mãe para todo quanto canto que eu vou. Lógico, tem circunstâncias e circunstâncias, né? Mas a pessoa tem que entender que o meu casamento é com o meu marido. E minha mãe tá ali do lado. Mas muitas vezes é aquela coisa, tem aquela codependência emocional junto. E aí o marido sai dessa codependência da mãe. Como que ele vai fazer a mãe compreender isso? Porque aí ele já saiu dessa codependência, se ajustou com a esposa, mas aí a mãe vai ter raiva da esposa, porque eu falo, poxa, peraí. É uma coisa, assim, que eu gosto muito do livro da Mel Robinson, né? Do Let Them Tarry, because aquilo não é responsabilidade do filho fazer com que a mãe entenda ou aceite, né? É o trabalho da mãe de tentar fazer isso. Lógico, tem maneiras de como ele pode fazer isso para que ela não fique com raiva da esposa. E se ele for falar de uma maneira emocionalmente madura, digamos assim, não falando assim, eu tô fazendo isso por causa da minha esposa, né? A minha esposa não gosta de você, mãe, fica aqui. Aí piorou. Agora, se fala assim, mãe, não, agora o meu relacionamento mudou, né? Eu tô aqui pela senhora, eu ainda, né, vou te ajudar isso, mas ele vai pôr os limites para proteger o relacionamento dele com a esposa, né? Então, assim, ele que vai ter que fazer isso. O que seria muito difícil também para o marido conseguir chegar nesse ponto de fazer isso, porque tem a culpa, né? Não, mas é minha mãe, e tudo mais. É um trabalho terapêutico que você tem que fazer e tudo mais. Mas eu digo assim, como a sogra vai reagir, como a mãe vai reagir, a gente não tem o controle. A gente vai fazer da melhor maneira possível para que ela entenda, mas ainda assim a gente não tem controle de que se ela vai gostar, se ela não vai gostar, se ela vai ficar revoltada, se ela vai entender. Isso é uma coisa daí que ela vai ter que trabalhar. E é o que o casal vai ter que trabalhar, é a maturidade emocional deles, de entender que, não, isso é coisa dela, né? Como que a gente pode demonstrar apoio, amor para ela e não se deixar ser afetado pela reação dela, por ela não estar ainda entendendo, não estar no processo, ou às vezes nem vai estar, porque dependendo da idade, a pessoa não vai procurar terapia, né? Amiga, bem complexo a sua profissão, hein? Bem interessante. Eu já tô aqui, ó, a mil. Eu tô viajando, dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, não dá não, amor? E olha quem tá sentadinho, imagina no divã. Eita. 8, 9 horas por dia. Por isso que eu não faço mais isso. Não dá. Agora eu reduzi assim, máximo 6 clientes no dia, porque senão é pesado. É pesado. É complexo. Bom, falamos sobre os 4 cavaleiros, que eu acho que ele vai aparecer várias vezes na nossa vida, várias vezes no dia. Numa briga. A gente tem esses momentos aí que não tem muito como a gente sair, né? Porque são conflitos que a gente entra com família, com amigos ou até no mercado, né? Se alguém irrita a gente, que o povo para irritar a gente é na rua também, né, amiga? No trânsito. Aí solta-se um monte de cavaleiro, menos o do silêncio, que tem hora que é o único que não entra é o do silêncio. E eu convido todo mundo a ler um pouco, né, ou assistir alguns vídeos do Gottman. A gente vai deixar aqui, inclusive. Vai deixar aqui, porque eu acho que isso vai também fazer a gente se perceber. Eu acho que se perceber, eu acho que é uma das chaves para a gente começar a mudar, né? E buscar terapia. Consciência, né? Eu sempre digo assim, o primeiro passo é você ter consciência do que você está fazendo ou do que está acontecendo à sua volta, ou está acontecendo com você. E muita coisa a gente permite, né? Muita coisa a gente permite. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, eu digo muito, é o autocuidado, para você entender quais são os seus limites, para que você não permita
essas coisas. Não permita ser tratado assim, não permita que, né, eu tô nessa situação sobrecarregada, mas opa, eu me permiti estar nessa situação, porque eu não soube falar não, né? Porque eu não priorizei o que eu precisava priorizar, ou eu não tirei meu tempo e eu explodi, e agora eu perdi a razão porque eu explodi. Não, eu permiti, se eu tivesse parado um tempinho, me acalmado, né? Então a gente ter esse autoconhecimento para também se proteger, né, emocionalmente. Muito bom, muito bom. E essa proteção é saúde mental, né? Porque no final das contas você não está envolvido em confusão. Né? Confusão com o marido, confusão com... A confusão, na verdade, digo sempre vai aparecer, né? É como você vai reagir, às vezes, né? E evitar mais confusão. Né? Porque às vezes a situação às vezes acontece com a gente, né? Mas você também não está caçando, né? Porque às vezes a gente caça também, né? A gente acha sarna para se coçar, né? Agora, se a gente está num estado de saúde emocional bem, a gente vai evitar isso mesmo, porque a gente não vai querer se desgastar com isso. Muito bom, muito bom. Algum conselho para os nossos ouvintes hoje? Eu acho que a gente falou tanto no início do relacionamento abusivo, isso, aquilo, e depois do Gottman. Eu queria só para finalizar falar algumas coisas positivas que a gente pode ver o que é um relacionamento saudável também. Por favor, tava ficando preocupado agora aqui, que tá já olhando. Não é para não ficar só na parte negativa. Mas, assim, coisas que a gente pode reconhecer que a gente está fazendo ou que a gente pode melhorar, mas seria, né, super importante a comunicação, a gente consultar um com o outro para tomar as decisões, né, diferente do que a gente falou lá no início, né, do medo do parceiro. Não, a gente sentar, conseguir expressar. Uma coisa que eu falo muito é expressar o que você deseja e a sua expectativa. Porque às vezes o outro não sabe, né? O que você quer ou a sua expectativa. Então, quando você comunica, expressar isso, eu acho isso super saudável no relacionamento. Ou saber ouvir um não, né? Às vezes é difícil, mas assim, um relacionamento saudável, o marido ou a esposa vai, né? Nossa, não tô legal, não tô a fim de fazer isso hoje, eu sair ou ir jantar na sua mãe hoje, alguma coisa assim, né? Respeitar, tentar entender. Acho que também tentar entender o que o outro está sentindo ou o outro está passando. Nem sempre você é responsável por aquilo, que eu sempre falo, tentar separar o que é meu, o que é seu, mas tentar entender o que o outro está passando, né? Ter a empatia de você sentar lá, não ter só a simpatia naquele vídeo da Brené Brown, que eu não sei se vocês já assistiram, diferença de empatia com simpatia. Também posso mandar o link, que é muito bacana. É você ter aquela empatia de você talvez não entenda, mas você senta, você tenta buscar dentro de você, né, uma situação que te fez sentir semelhante, para que você possa estar ali do lado, entender, dando aquele apoio, né? Não só falando tipo coisas, mas olha, pelo menos não aconteceu isso, ou olha o lado positivo. Não, você sentar, nossa, realmente isso deve ser muito difícil, eu tô aqui do seu lado, né? Você ter, assim, demonstrar essa empatia no relacionamento, que a gente faz muito quando tá namorando, né? E às vezes no casamento a gente esquece. De fazer, como eu falei, né, de fazer decisões juntos, e eu acho assim, aquela questão de você, de apreciar, demonstrar que você aprecia um pelo outro, né? E tem muitos outros, né? Acho que eu te mandei uma lista de coisas também, né? De você saber ouvir, né, um ao outro, de você saber respeitar aquele tempo, se a pessoa tem um tempo para sair com as amigas, né? É importante isso para o casal. Né? E ter aquele tempo do casal se conectar, né? O tal do date uma vez por semana. Super importante para você se conectar. Então, assim, são sinais de que se você está fazendo isso no seu relacionamento, são sinais de relacionamento, a parte saudável do seu relacionamento. E nunca vai ser perfeito, né? Então, a gente vai ajustando o que a gente precisa melhorar, encontrando o equilíbrio nas coisas e valorizando as coisas positivas que a gente já tem, que eu acho que é importante a gente ver isso também. Muito bom. Muito obrigada, Natasha. Natasha, terapeuta aqui em Utah. E também atende online ou só atende... Eu atendo online, mas no momento só em Utah, por causa da minha licença aqui em Utah. Tá bom. Então, Natasha, muito obrigada. Foi maravilhoso. Vamos repetir mais e mais vezes esse bate-papo aqui. Esse é o Instagram da Natasha, Instagram novinho, fresquinho. Então, já sigam o Instagram dela. Eu espero que ela poste muito, que é muito gostoso conversar com você. Um bate-papo delicioso. Obrigada, Tiago, pela presença mais uma vez. Obrigado, Andresa. Obrigado, Natasha. Obrigado, meu amor. Pela presença no podcast. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até agora com a gente. A proposta era falar 40 minutos. Passamos de
1h20. E é muito pessoal. rápido. A gente gosta de falar. Mas eu espero que esse assunto tenha interessado você, que você possa se perceber, perceber o seu próximo, perceber o seu cônjuge, as suas amizades, o que está à sua volta. E se você não consegue, se você percebe que você não está conseguindo sozinho, por favor, procure ajuda profissional. Tem muitos profissionais bons dispostos a ajudar você. Tá bom? Gente, beijo. Valeu, gente. Boa E noite. até a próxima. Até mais.